vocês. Novamente nós vamos fazer um vídeo diferente essa semana, tá? A gente tá com o nosso prazo para resolver os pets um pouco apertado. Então essa semana nós vamos fazer a terceira e a quarta semana juntas do PET 6. Vocês têm bastante exercício para fazer, tá? Então mão na massa, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem. Não esqueçam, meninos, no horário de aula, tá? Eu irei responder todas as dúvidas de vocês em horário de aula, tá certo? Entre as 7 da manhã e as 11h25 da manhã. Tem alguma dúvida? Me procura esse horário, tá bom? Que seria como se a gente estivesse lá na escola, ok? Então, vamos começar. Na terceira semana, a gente vai aí entrar com conteúdo novo, mas ainda sem falar, né, explicitamente qual é esse conteúdo. A gente vai trabalhar agora com simetrias, tá certo? Simetrias são basicamente objetos simétricos, objetos iguais, objetos congruentes, tá bom? Só que com algumas particularidades, ok? Nesse exercício 4 da terceira semana, a gente consegue ver um pouco dessas particularidades. Olha só o que ele fala. No plano cartesiano abaixo, nós temos a metade de uma figura. Então, nós temos a metade aqui de uma seta, né? Falta o resto da seta para o lado de cá. Ela é simétrica em relação ao eixo Y. Então, tudo que está aqui não vai mudar no eixo Y. Tá? Todos os pontos da minha seta não vai mudar no eixo Y. A gente muda apenas os pontos do eixo X, ok? Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano, são essas coordenadas aqui, que nós vamos determinar primeiro, e depois nós vamos continuar a desenhar essa figura, só que agora para o primeiro quadrante, ok? Então, vamos lá, vamos começar com esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é abscissa 0, ó, se a gente descer até a reta aí, X, vai ser 0, né? Então, é abscissa 0 e ordenada 4. Esse ponto aqui é abscissa 2 e ordenada, abscissa 0, né? E ordenada 2, sempre é o X primeiro e o Y depois. Este ponto aqui de cima é abscissa menos 3 e ordenada 5. Este aqui é abscissa menos 3 e ordenada 4. Este aqui é abscissa menos 3 e ordenada 2. E este aqui é abscissa menos 3 e ordenada 1. Tranquilo, né? E este aqui, para finalizar, abscissa menos 5 e ordenada, ó, vamos seguir aqui até o Y, 3. Tranquilo, né? Então, nós temos agora os pontos já que representam a metade dessa figura. Como que eu vou fazer o outro lado da figura? Meninos, é bem tranquilo. Os pontos, as coordenadas ali no eixo Y não vai mudar. O que vai mudar vai ser apenas o eixo X. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, esse ponto menos 3 e 5, no primeiro quadrante, ele vai ser o ponto 3 e 5. Ó, 3 e 5. Aquele aqui, ó. Certo? Pensa numa reflexão de espelho, como se você estivesse colocando essa sua seta no espelho, tá certo? Esse ponto menos 3 e 4 vai ser o ponto 3 e 4, ok? Ó, mesma distância do eixo Y vai ser a distância do eixo Y, né? Menos 3 e 2 vai ser 3 e 2. Menos 3 e 1 vai ser 3 e 1. E por fim, menos 5 e 3 vai ser 5 e 3. Agora basta, esses aqui não precisa mudar, né? Porque nós estamos com simetria no eixo Y. O 0 aqui não vai fazer diferença, né? 0 e menos 0 não vai fazer diferença. Então, basta a gente ligar os pontinhos aqui, certo? Ó, quer ver que vai formar o restinho da seta? Tá vendo? Tranquilo, não é? Esse tipo de simetria, ele tem o nome de reflexão, tá? Mas nós vamos ver que são os exercícios da quarta semana, mais dois tipos além da reflexão, que é a translação e a rotação, ok? Então, olha só o que ele fala sobre a translação. Translação, a transformação isométrica, né? Elas são mudanças de posição de cada figura, que não altera sua forma nem o seu tamanho. Tá? E existem três tipos de transformação, que é a translação, a rotação e a reflexão. Quando nós falamos em transladar uma figura, deixa eu apagar isso aqui porque eu escrevi em cima da palavra. Quando nós falamos em transladar a figura,
a gente está falando que nós vamos transferir essa figura de um lado para outro. Nós não vamos mudar distância, nós não vamos mudar direção e nós não vamos mudar sentido, tá? Nós só vamos deslocá-la. Então, na translação, ocorre um deslocamento da figura. Tá vendo que essa figura estava aqui, a gente deslocou ela para o lado de cá. A gente não mudou sentido, igual a gente fez uma setinha lá em cima. A gente não mudou tamanho, tá vendo? A gente não mudou direção, ela tá apontada para cá, ela continua apontada para cá, tá certo? Agora, quando a gente fala em rotação, ó, escrevi 2 vezes rotação aqui, né? Rotacionar significa girar a figura, certo? Cada ponto da figura é rotacionada, nova palavra difícil, rotacionada de acordo com determinado ângulo. Aí você escolhe o ângulo que você quer rotacioná-la, tá certo? Nós nós pegamos um ponto e colocamos ele como centro da rotação e assim a gente gira o restante da figura, ok? Olha aqui, ó, então eu peguei esta figura aqui e rotacionei ela nesta figura aqui. Qual foi meu centro de rotação? Foi este aqui, ó. Certinho? Bem tranquilo da gente visualizar isso, né? E a reflexão é como se você estivesse olhando no espelho, tá? Nós temos, cada ponto da figura é associado a um outro chamado de imagem, de modo que o ponto e sua imagem estão na mesma distância. O que quer dizer na mesma distância de uma linha com outro ponto? Meninos, olha que legal. Este ponto aqui, ele está na mesma distância do eixo Y que este ponto aqui. Tá vendo? Como aqui a gente está quadriculado, dá para ver que são 2 espaços, aqui também são 2 espaços. Este ponto aqui está na mesma distância do eixo Y que este ponto aqui também, que são 4 espaços. Este ponto a mesma coisa, tá vendo? E este ponto a mesma coisa. É bem fácil, né, de visualizar. A diferença é que ela vai estar refletida. Você vai ver um ponto refletindo no outro ponto, ou seja, criando uma imagem no outro ponto, tá certo? Olha só, então, vamos associar em translação, rotação e reflexão. Lembra, translação a gente só vai deslocar a figura. A gente só vai deslocar a figura. Olha esse raio aqui, ó. Eu só tirei o raio de cá e passei ele para cá. Tá vendo que a distância aqui é a mesma, né? A gente não mudou a direção, o raio tá indo para baixo ainda, tá? Então, este daqui é a nossa translação, a gente só deslocou. Olha essa daqui. Tá vendo que tá ao contrário aqui? A gente fez uma reflexão, a gente refletiu, como se estivesse refletindo isso daqui no espelho. Essa daqui é a imagem desta imagem, né, desse objeto. E por fim, a rotação, nós pegamos um ângulo, né, e rotacionamos essa imagem até aqui. Tá vendo que deu uma viradinha na imagem? A imagem já não tá mais no mesmo sentido, ela já tá mais angulada, né? Então, tem essas 3 diferenças que é bem visível da gente compreender, né? A gente consegue ver essa diferença entre as 3 simetrias, né? Entre as 3 transformações simétricas, tá certo? Meninos, nessa semana 4 são 7 exercícios para vocês fazerem, tá? Então, tem bastante coisa aí, tem bastante trabalho. De novo, não se esqueçam que é importante vocês mandarem as atividades para mim. Primeiro, para eu corrigir, para eu saber se vocês estão aprendendo ou não. Se tiver dúvidas, mandem essas dúvidas para mim, que eu irei tirá-las em horário de aula, tá? Em horário de aula. E qualquer coisa que vocês precisarem, me avise, se não, até a próxima semana. Até mais, meninos!